Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Urcão aí, fundo de papel queridinho da galera. Esse fundo começou lá em novembro de 19, né? Todas as informações dele, taxas e tal, a gente já conhece todas as informações dele. Vamos lá, durante o mês, ele coloca: não ocorreram variações relevantes na performance das operações em carteira. Tá tendo uma volatilidade na arrecadação em algumas operações aí, mas ele coloca que tá tudo dentro da média histórica, né? E aí ele coloca que são operações com maior variação na arrecadação devido à situação econômica mais estável na região. Então lá no estado da Paraíba. E demanda maior recuperação de crédito e novas vendas. Então ele tá trazendo aí pra gente, tipo, ó, essas aqui vai variar mesmo, né? Nova Souza, ele coloca aqui, né, que está em fase final de formalização, a arrecadação teve uma melhora significativa por conta da obtenção do TVO, na primeira fase do loteamento. E tem poucas obras para serem feitas ainda, só coisa estética e tal, nada grande. No Gran Poema, obra finalizada, e aí agora deve correr o desligamento das unidades, né, o pessoal começando a pagar via financiamento bancário e amortização total da operação. Na visão dele, cenário base 6 meses por desligamento total, podendo chegar a 12 no cenário pessimista. Então ele coloca: e pela essa fase do empreendimento, né, o pós-Chaves, esperado uma arrecadação baixa ou nula até que comece esse período de amortização. Demais seguem conforme aí, sem nada a comentar. Ele fala um pouco do cenário macro, a gente coloca aqui, ó, teve a mudança do modelo de precificação do combustível por parte da Petrobras. A gente sabe que existe a possibilidade da gente ver uma deflação agora em maio, ainda não tá nada certo, galera. No dia que vocês estão assistindo o vídeo, é o dia que sai a projeção da Anbima. Para quem for membro, vai ter vídeo no canal, a gente vai falar sobre isso. E por conta dessa redução, a inflação dos próximos 2 meses tem um impacto de redução relevante. Só que tem aquela coisa, maio, junho de redução, porém, em julho vem uma alteração na métrica de cobrança do ICMS que vai jogar a gasolina para cima também. Então, assim, eles estão fazendo isso para se antever essa alta que vai vir aí em breve. Aí ele coloca, né, alguns pontos, né? Essa medida tem impacto positivo para o IPCA. No longo prazo, a medida pode levar ao estrangulamento da cadeia de suprimento de combustíveis, proveniente da importação causada pela potencial discrepância de preços, podendo causar um aumento repentino dos combustíveis e a necessidade de subsídio por parte do governo federal, aumentando os gastos públicos, ou subsídio por parte da Petrobras, levando a empresa a uma redução dos lucros. Cara, tudo que ele está falando aqui, a gente já viu no passado. Eu não preciso ficar falando aqui com vocês. Tá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente já viu isso acontecendo lá na época da ANTA, da Dilma. Então, cara, a gente não precisa ficar aqui falando o que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer, é só esperar. Pra quem quiser aí, né, certamente vai ter alguém falando, não sei o que, defendendo pererê. Faz o seguinte, abre o site www.abicom, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, vai lá, relatórios de PPI e vê quanto que a gasolina está sendo negociada, né, enquanto o preço deveria estar. Já está sendo negociado no prejuízo em relação ao preço de lá de fora. Então, assim, esse corte que o governo fez foi de 12,6%, já está sendo consumido aí. Claro que esses relatórios, eles variam todo dia. Quem é membro do canal, a gente vê esse negócio quase todo dia, porque combustível impacta bastante na inflação. Mas, cara, hoje, no momento atual, tá dando prejuízo, né? Enfim, claro que faz parte, é normal ficar algum tempinho no prejuízo, depois eles vão, reajustam e tal, mas a gente tem que ver isso, não vai virar um risco sistêmico, como a gente já viu lá no passado, e a gente sabe a receita que acontece. O fundo teve algumas movimentações, algumas integralizações de operações, todas que ele já tem em carteira, isso são, né, tranches adicionais que ele tem que ir colocando dinheiro, normal. E aí você pode perguntar, bom, mas de onde o fundo tinha dinheiro para comprar isso aqui? O fundo todo mês ele recebe a amortização. Porque você sabe que o fundo ele paga pra gente só os juros, né? A amortização volta para dentro dele. E aí ele usa esse dinheiro e compra aí essas operações todas aí. Ele tem um pipeline de 450 milhões de reais, a cota patrimonial está em 100, a cotação a mercado deu uma reagida aí nos últimos dias, está caminhando para 95. Vamos ver se chega no patrimonial, vai depender muito da capacidade de pagamento. Inevitavelmente, ainda mais fundo de papel,
Se paga, a cota anda. Se não paga, a cota cai. Então, assim, vamos ver agora o final do mês. Falta pouco para a Datacom. E, digo para vocês, se vier aí 2 meses de inflação baixa, ou 1 mês de deflação, ou algo do gênero, vai atrapalhar a distribuição desse carinha aqui, né? De novo. O fundo pagou 1,32, são quase 100 mil cotistas, perdeu cotistas no mês, né? O pessoal ficando com uma aversão maior ao risco e uma liquidez de quase 2,7 milhões. Na DRE dele eu tenho alguns pontos para destacar. O primeiro, que ele gerou 1,24 no mês, pagou 1,32, então ele utilizou aí reservas, a gente sabe, questão de dias úteis, etc e tal. Um ponto de destaque também foi essa parte de outras receitas financeiras que vieram no patamar bem baixo, né? O menor patamar nos últimos, quase que no último ano. Teve uma aqui em junho, que veio bem baixinha, mas foi o menor patamar aí até então isso acabou atrapalhando. Se a gente pegar, ó, juros veio no patamar em linha com os outros meses, e correção monetária veio até bem, mas como essa linha veio tão abaixo, acabou prejudicando um pouquinho. Então gerou 1,24, pagou 1,32. Aqui a gente consegue ver a distribuição, o dividend yield dele e tudo mais, como a gente já falou, 1,32. Aqui o histórico, né, a gente consegue ver, olha lá. Lá no auge da deflação, quanto é que pagou, né? 1,13, 1,11. E agora a gente aguarda para os próximos meses. A gente tem que ficar de olho nessa questão da gasolina. Claro, galera, tá tendo muito impacto, digamos, não recorrente no IPCA. É gasolina que baixa, é imposto que volta, é conta de luz que sobe, não sei o quê. Enfim, tá tendo muita coisa que é não recorrente, assim, né, que acaba atrapalhando um pouco. Então a gente precisa analisar isso com bastante calma para ver. O importante da inflação, da gente olhar, é o núcleo, né? Não é o número. Olha o número bruto aqui, que legal. Igual, pô, a mídia inteira tá tentando empurrar isso pela nossa goela abaixo, né? Bom, o Campos Neto já cortou esse discurso várias vezes, mas assim, estamos na maior inflação dos últimos 12 meses, não sei o que e tal, estão querendo empurrar isso como se a inflação tivesse sob controle. E não é bem assim que tá, né, galera? Enfim, vídeo sobre essa questão de inflação, do que o Campos Neto tá falando, etc. Eu faço lá na área de membros, então venha ser membro. Membro do canal tem esses vídeos de análise macro, então a gente vê, pô, e aí? Estão forçando a barra falando de inflação nos últimos 12 meses. O que o Campos Neto falou sobre o assunto? Ele falou isso aqui, ó. E aí, os juros vai cair, ele vai cortar a Selic? O que ele falou? Né? Claro que ele não vai falar se vai cortar ou não, mas o que ele falou que pode dar pistas pra gente? Então, são vários pontos aí que ajudam para o nosso posicionamento. Aqui a questão da liquidez, a cota vem afundando, chegou na mínima 90, chegou a bater, acho que foi 89, 88, que foi a mínima desse fundo, hein? Caiu bem. É aquela coisa, galera. O mercado ele sempre vai ajustar o risco versus o retorno. Se o risco tá aqui e o retorno tá aqui, ele vai jogar a cotação para fazer com que as coisas se encontrem, né? Então, por isso que esse fundo caiu tanto para chegar num nível de risco-retorno interessante. Porque se a gente pensar bem, ele pagou 1,32. Se você pegar um HGCR que pagou 1,20, e se você comparar os dois fundos do VP, outro ponto, galera, não compare fundos de papel usando valor de mercado no primeiro momento, porque é totalmente errado, né? Variação de mercado não tem como a gente controlar o mercado. Agora o VP, se você pegar VP versus VP, que o VP desses dois fundos é praticamente o mesmo, a diferença de R$1, R$2 para lá, para cá. VP versus VP, HGCR e URCA, cara, o spread é muito pequeno, é minúsculo o spread. Por isso, o HGCR está sendo negociado com ágio a R$103, R$104 e o URCA caiu para R$88, porque o mercado olha isso e fala, cara, peraí, como eu tenho um fundo high gradezão e um fundo high yield pra caramba, pagando a mesma coisa? Não. Pega a cota do high yield aqui, ó, e joga lá pro limbo para abrir o spread, porque hoje o spread, se você pensar VP versus VP, é tipo 0, nem 0,15. E geralmente o spread, para começar a ficar interessante entre fundo high grade e high yield, é tipo 0,30, no mínimo, assim, pra você parar, perder seu tempo olhando. Aí o mercado olhou e falou assim, tá bom, vamos jogar. E o que o mercado fez com a cota do URCA? Jogou por R$88. R$88, R$88, esse fundo paga 1,5%, que dá o 0,3 que eu falei de spread. Então, tipo assim, vocês entenderam, né? O mercado sempre vai precificar as coisas, né, da maneira correta, né? Se o fundo não está entregando resultados frente ao risco dele, pelo menos na minha visão e na visão do mercado,
a cota vai sofrer. A hora que esse fundo voltar a pagar, tipo, sei lá, 1,60, 1,50, não sei o que, a cota caminha. Mas para isso acontecer, tem alguns fatores que tem que se alinhar, né? O primeiro ponto, eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês, a gente volta lá. Olha que interessante isso aqui. Indexação dele. Temos o grosso da carteira IPCA, tem um pouquinho de CDI e temos IGPM. Vocês sabem quantos meses de IGPM negativo a gente já tem? Desde a deflação do ano passado, o IGPM só vem negativo, negativo, negativo. Por mais que ele tenha proteção contra a deflação, aplica-se zero de correção monetária. Então a gente tem 10% da carteira que está puxando o fundo para trás. Se a gente pensar que esses 10% tivesse gerando receita igual o restante da carteira, a gente poderia ter um resultado, a grosso modo, conta de padaria 10% maior. Então o fundo não teria gerado somente 1,24, teria gerado algo próximo de 1,36, 1,37. Já teria ficado um pouco melhor, né? Se ele gera aí 1,36, 1,37 nesse mês de abril, nos outros meses, se a gente botar 10% acima aqui em tudo, teria lá em março, por exemplo, teria gerado 1,50. E nos outros meses todo, tipo 1,40, 1,40, joga 10% a mais de tudo que ele gerou aqui. Claro que tem fatores não recorrentes, tem giro de carteira e tal. Galera, tô falando conta de padaria, hein? Conta de padaria. Então assim, se ele tivesse com essa parcela de GPM ajudando a gerar mais resultado, o fundo estaria entregando um pouquinho a mais. Às vezes também, né, se a gestão tivesse colocado mais dinheiro em CDI, tivesse, né, diluído essa participação GPM, tivesse botado CDI, tipo lá, 30% de CDI, 40% de CDI, meu irmão tava pagando, assim, de boaça, porque a carteira dele é CDI mais 10. Imagina se ele tivesse 30%, 40% em CDI. Quanto é que não ia estar pagando, né, com uma taxa de CDI mais 10? Então, assim, ok, também não dá pra crucificar os caras, porque quem imaginava que o GPM ia ficar nessa deflação esse tempo todo? E é tipo, essa deflação é porrada, não é, tá dando deflaçãozinha, não, é tipo, é menos 1 ponto tanto. O GPM, você sabe que ele é um índice meio maluco. Quando ele vai pra cima, ele vai pra cima com força, mas quando ele vai pra baixo também, ele mergulha com tudo. Então a gente vê aí como que fica essa questão, que é um dos fatores que tá atrapalhando aí o fundo um pouquinho. Voltamos aqui, a liquidez é boa, tem nem o que falar, né, liquidez sim, muito boa, não tem nem o que falar, né, dele. O número de cotistas vem caindo com a questão da aversão ao risco, né, o fundo bateu aí 92.800 cotistas, aí 700, 500, o pessoal tá vendo, tá olhando assim, pô, isso aqui não tá entregando tanto quanto eu gostaria, vou acabar saindo, o cara pega o dinheiro, coloca outra coisa, e, enfim, é assim, galera, é a vida, às vezes, né, a pessoa sai, a pessoa vai, volta, nesse momento, principalmente que a gente tá vivendo, que é um momento de aversão ao risco muito grande, né, que todo mundo sabe, acaba que isso é normal de acontecer, não é só o Urca que tá perdendo cotista, cara, é muito fundo perdendo cotista, e a gente vê, por exemplo, cara, eu adoro o exemplo da HGCR, porque é um baita exemplo pra você entender o que tá acontecendo no fundo de papel. Pega a quantidade de cotistas que o HGCR ganhou nos últimos meses. Quase dobrou. Então o que o cara olha? Ele olha e fala assim, caraca, cenário não tá legal, velho. Vai dar merda isso aqui. Vende Urca, compra HGCR. Vende Urca, compra HGCR. Aí você vê o número de cotistas do HGCR indo lá pra casa do caixa prego e o número de cotistas do Urca caindo. Cara, uma mixaria, mas você vê isso acontecendo, né? Interessante. Carteira dele aqui, a gente vê, tem algumas concentraçõezinhas, a gente já comentou sobre isso nos outros meses, a gente vê a evolução de obras, vendas, etc, inadimplência, razão PMT, ele explica aqui embaixo, aqui em notas, e já explicou lá em cima algumas dos porquês dessas razões, isso também acaba jogando um pouquinho do resultado, puxando um pouco, né, do resultado do fundo. Aqui a alocação, multipropriedade, loteamento, residencial, a gente sabe aí do setor de multipropriedade, é um setor bem arriscado e tudo, a gente já comentou sobre isso. Bastante série única, pouca coisa de subordinada, né? É um fundo, você vê aí dentro o universo dos high yields, é um high yield até comportado, né? Tem high yield aí com 30% de subordinada, né? Ele não, ele é bem sossegado, é bem equilibrado, né? Não é aquela loucura fazer tudo por resultado. Aqui é a questão da proteção da deflação, então, vai ter se vier de deflação, não sei o que e tal. Ok, não é o fim do mundo, aplica-se o índice zero na correção monetária, o resultado cai, mas não é puxado para baixo, não é igual, por exemplo, nos fundos da Kinea. Os fundos da Kinea não tem proteção, então se vier deflação, ainda puxa o resultado para baixo. A gente viu isso no Knip lá em, cara, eu lembro que mês que foi, se foi outubro, ou acho que foi outubro, que o resultado foi negativo e eles usaram reserva para conseguir distribuir alguma coisa, né? Enfim.
Aqui a gente vê o andamento das obras e tudo, né? Bastante coisa sem risco de obra, legal. A parte por LTV também, a gente vê aí dos mais variados. E performance mínima por operação, cara, não teve nada que chamou a atenção, que não teve nenhum salto gigantesco de inadimplência, tudo normal. Tem vezes que você pode até olhar aqui, por exemplo, esse aqui subiu 7% no mês, tá, mas chega mês que vem, cai 7%, então, assim, nada que a gente tem que se preocupar. Dividendo mínimo desse fundo, na atual situação, é de 93 cents, mais indexador das operações, menos despesas, 100% dos recursos vai para 99 cents, e aí ele coloca, o percentual da carteira é atualizado da seguinte maneira: 9% sobre 3 meses, 65% sobre 2 meses e 25% sobre 1 mês atrás. Então vocês conseguem se ligar já, ver como é que tá a inflação aí e ver como é que vai impactar o rendimento desse carinha aqui. Ele coloca, correção monetária ponderada no mês de abril ficou em 0,67 de reajuste, sendo 0,67 referente ao IPCA e 0 de IPM, porque o IPM está vindo com deflação. A correção monetária ela nem sempre se torna caixa. Variáveis como taxa de amortização dos papéis ou recebimentos da carteira podem ou não perfazer o número contrário. Acontece, o que adianta você ter uma correção monetária de, vou exagerar aqui pra caramba, hein, 10% no mês se a operação tá com carência de amortização, tá pagando só juros? Esse dinheiro não vai virar caixa para você. E aí não adianta, você não vai ter acesso a esse dinheiro. Então, tem vários fatores que impactam. Cara, aqui a gente não tem informação do que se tem alguma coisa em carência, se alguma dessas operações está em carência e tal. Seria legal também, né, ter um gráficozinho. X% da carteira está em carência, que aí você consegue descobrir, imagina. Se a gente está hoje falando do Urca aqui, e ele está gerando... cadê a DRE, gente? Ele está gerando 1,24 no mês, mas tem, sei lá, 30% do fundo está em carência, e essa carência vence nos próximos X meses. Aí você consegue falar, opa, se vencer essa carência aqui, esse negócio tem tendência que aumente. Então, assim, são informações que poderiam ser inseridas no relatório, que certamente iria ajudar bastante. No mais, tá aqui todas as operações, não tem nada que comentar, a gente já viu todas, né? Já abrimos todos, teve um vídeo uns meses para trás que eu abri todas pra gente ver. E é isso aí, galera. O Urcão tá aí, vamos aguardando, vamos ficar de olho para ver essa questão dessa possível deflação que vai vir. Se não vier a deflação, muito provavelmente vai vir duas inflações um pouco mais baixas, né? Agora em maio e em junho. A questão dessa possível deflação, ela não é instantânea, igual foi no último corte que teve de imposto no combustível, porque naquela vez foi corte de imposto. Então, pro cara do posto, pouco importava. Ele comprou a gasolina na refinaria a R$5 e tem que pagar X de imposto, né? Na hora da venda, tem que botar X% de imposto para dar o preço final. Se você tira o imposto, não muda nada para ele. Agora, o que o governo atual fez? Ele não mexeu no imposto, ele mexeu no preço da refinaria. Então o cara foi lá, o cara do posto foi lá com o caminhãozinho dele. Há uma semana atrás, foi lá e comprou a gasolina a R$5,30. Voltou, tá vendendo a gasolina a R$5,30. Aí o governo, não, agora a gasolina é R$5. Você acha que esse cara do posto vai baixar a gasolina para R$5? Vai ficar com 30 centavos de prejuízo? Não vai. Aí ele vai esperar ele voltar lá e comprar outra remessa. Então vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Sei que muita gente vai falar, mas na hora vai aumentar, eles aumentam na hora. Meu irmão, a máfia dos postos, porra, não tem controle sobre isso, infelizmente. Se vocês quiserem fazer uma caixinha do canal, fazer um Pix aí, eu abro uma rede de posto, mas eu não tenho controle sobre isso, né? Eu tenho que trabalhar com as coisas que a gente tem na mão. Enfim. Ou então a gente vai morar, todo mundo vai morar nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos os caras, né, tem vários membros do canal que moram lá, né? É assim, gasolina mudou de preço, muda na bomba na hora. Você tá na fila pra abastecer, mudou. Você fala, ih, caralho, subiu esse negócio, eu tô aqui na fila. Pois é, vocês querem morar em países subdesenvolvidos? Isso aí. Galera, então, valeu, vamos ficar de olho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal. Se gostou mais ainda, venha ser membro. Lá na área de membros eu tô ficando de olho nessa questão dos combustíveis, hein? É tema quase que diário dos nossos vídeos exclusivos. Beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui.